Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu mostrei para vocês o que acontece aqui nesse trecho de código. Agora eu vou continuar explicando para vocês a parte do nosso CSS. Nosso projeto está assim atualmente e eu vou continuar explicando, beleza? Vou começar aqui pelo slider, que é esse cara aqui, que é esse azul aqui da parte de cima. Esse slider, ele é uma classe, né? Vocês podem ver que ele tá com um ponto na frente, que eu tenho definido ele como slider, como um classe, né? Se eu tivesse definido ele com, por exemplo, id slider 1, por exemplo, eu tenho a classe slider, que é uma classe mãe, né? Por exemplo, e eu quero configurar ela dessa forma. Claro, aqui nesse caso vai ter um slider só. Se tivesse 3 sliders, por exemplo, slider 1, que vai ser o do cabeçalho, 2, que vai ser um slider no meio, e 3 vai ser em algum outro lugar. Eu faria uma configuração inicial dos sliders, tipo geralzão, setando cor, setando tamanho, etc. E eu colocaria um ID slider. Esse ID slider está fazendo mais específico, tipo, para aquele determinado slider. Então, slider é classe, pegaria, você seta como ponto, e quando fosse um ID, vocês setam com o cerquilha na frente. Slider 1. Vocês vão fazer a configuração para aquele cara em específico. Então, lembrando classe quando é para um todo, né, para vários elementos ao mesmo tempo, e o ID ali, que é esse sustenido ali, cerquilha, o hashtag que vocês falam, ele é bem específico, é para determinado caso, beleza? Então aqui, o que nós estamos fazendo? Deixa eu só remover aqui o ID para não confundir-nos para frente. Beleza? Removi, atualizei, vamos testar. Sempre que altere o código, testem para ver se está funcionando, né? Beleza? Então aqui, no nosso slider, eu estou definindo a cor, o background dele eu poderia colocar aqui para blue, por exemplo, blue violet, que é o roxo. Ele vai alterar aqui para mim, né? Eu estou definindo o nosso grid área. Lembram que nosso body foi setado como display grid, né? Então eu defini ele com duas colunas e 3 linhas. Então agora eu vou ter que dizer que esse carinha aqui, o nosso slider, ele vai utilizar, vai ter o tamanho daqui da primeira coluna, né, até o final da segunda coluna, e vai utilizar somente uma linha. Então assim, eu vou chegar e vou colocar aqui, ó, grid área. Pense o grid área como se fosse um plano cartesiano. Nós vamos ter o elemento, deixa eu abrir aqui, como se fosse um plano cartesiano. Você vai ter o elemento ali, ele vai estar na linha, na coluna X, na coluna 1 e na linha 1, né? Então assim, olhando aqui no nosso projeto, nós vamos ter aqui primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, certo? O conteúdo. Mas para definir o grid área, ele cria linhas imaginárias. Ele faz aqui no canto uma coluna, aqui outra, que seria a coluna inicial. Deixa eu minimizar aqui para vocês. Aqui vai ser a coluna inicial, que vai ser a coluna 1.
aqui vai ser uma coluna 2 e aqui vai ser uma coluna 3, certo? Primeira coluna, segunda coluna, que vai ser essa coluna imaginária aqui, terceira coluna, certo? Nas linhas também, mesma coisa. Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então, a primeira linha é lá no início, no começo do site. A segunda linha é o que divide a primeira linha da segunda, a terceira e a quarta. Então, vamos pensar o seguinte. O nosso slider, ele vai pegar o tamanho total da primeira linha. Então, ele vai ter que iniciar na primeira linha e primeira coluna. Então, vai ser na primeira coluna e na primeira linha, que é o que eu estou definindo aqui. Primeira coluna, aliás, primeira linha e primeira coluna, certo? E ele vai até aqui, que o que seria aqui? A segunda linha e a terceira coluna. Como assim, professor? Assim, ó. Lembra? Primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, eu vou sair daqui da coluna e da linha 1 e vou até a linha 2 e a coluna 3. Beleza? Eu estou definindo que ele vai ter essa grid, essa área ali. Estou definindo que internamente ele vai ter um display do tipo flex. Então, o que eu colocar aqui dentro vai ser flexível. Se ele for alterar, ele vai alterar automaticamente. Vocês podem ver aqui que, como eu defini aqui que o nosso align itens e o nosso justify content, ele está centralizado. Então, quando eu diminuir ou aumentar, ele altera, mas mantém no centro. Eu poderia colocar aqui outro valor. Align itens start, flex start, por exemplo, no alinhamento. Ele vai colocar lá em cima. Então, no início do nosso projeto, né? Então, assim, e o Justify Center, ele vai ser End, por exemplo, Flex End. Então, eu vou colocar ele lá no começo e aqui em cima. Podem ver, ele vai ficar assim. O nosso Align Itens, ele é responsável ele é responsável por alinhar os nossos elementos na vertical. E o nosso Justify Content, ele é responsável por alinhar na vertical. Então, quando você altera aqui, lembre-se que você pode alinhar tanto na vertical quanto na horizontal, beleza? Isso de padrão. Se eu altero aqui meu display, isso dentro do display flex, display direction, display flex direction para coluna. O flex ele veio por padrão com o flex direction como linha, um row. Se eu colocar ele como coluna, ele vai inverter. Então, lembra que quando eu alterei aqui o meu align itens para flex start, ele foi aqui para cima, né? Ele pegou e saiu daqui e foi parar lá em cima, beleza? Se eu alterar agora, flex start, eu alterei a minha direção, então minha direção está baseando com coluna. O meu flex start também vai alterar, ele não vai para cima, ele vai vir aqui para o lado. Ó. E se eu colocar o meu flex end aqui no meu justify,
ele vai colocar aqui embaixo. Por quê? Eu inverti a rotação do meu flex. Por padrão, o flex vem com flex direction para linhas, desculpa. Então, se você altera ele para coluna, ele vai inverter ali quando altera o align, o plano que o align e o justify irá modificar, beleza? Aqui no nosso footer também é basicamente a mesma configuração. Definimos uma cor de fundo, né? Aqui nós estamos definindo nossa grid área, que o nosso footer vai iniciar aqui nessa ponta. Vocês estão vendo? Aqui nessa ponta. E ele vai até aqui embaixo. Então, nós temos que pensar que ele vai iniciar na terceira linha, né? Lembram? Primeira, segunda, terceira linha. E na primeira coluna, e ele vai até a quarta linha e terceira coluna. Então, primeira, segunda, terceira, quarta linha, primeira, segunda, terceira coluna, ok? E assim sucessivamente para os outros. Aqui nós vamos definir também e vamos seguir em diante, beleza? O que eu fiz aqui? Defini ele como display flex também, a parte interior dele, certo? Nós colocamos o alinhamento como center, alinhamento sem alterar a direção, ele vai centralizar aqui o nosso na vertical. Querem ver? Se eu remover esse cara aqui, ele vai modificar, vai ficar lá em cima, beleza? Então eu coloco o meu align center, sempre que eu modificar ali, ele vai manter a proporção, posso diminuir e aumentar. Claro que aqui não vai acontecer por causa que eu fixei isso aqui como 100 pixels, então ele sempre vai ficar na metade, então não tem problema, beleza? Eu coloquei como space between. O flex ele vai pegar os elementos que estiverem. Por qual razão essa é a maneira como cozinhamos. O flex vai pegar todos os elementos que estiverem dentro do nosso footer e ele vai aplicar essas configurações. Então, assim, cada elemento ele vai colocar o center. Esse justify content space between, ele vai pegar os nossos elementos. Aqui eu tenho dois elementos, a logo e o contato, certo? Que são esses dois aqui, ó. Cadê? Esses dois aqui. Ele vai espaçar um do outro. Vai colocar um para um lado, outro para o outro, certo? Nesse espaçamento aqui. Entre o space tem o space around também. Com dois é mais difícil de visualizar, mas ele centraliza e coloca um espaço, o mesmo espaço que tem aqui é o espaço que tem aqui, certo? Ele pega todos os elementos e separa dentro desse todo aqui e coloca um espaço entre eles, beleza? Mas o nosso tá space between, que é um espaço no meio separando eles o máximo que ele consegue. Então ele joga os dois para os dois lados aqui, beleza? Aqui também, o nosso footer, nós definimos ali a linha, eu já expliquei essa parte. E eu coloquei um pad em 10 só para fazer esse espaço aqui. Se eu remover esse aqui, o logo vai ficar grudado ali, beleza? Então, esse nave é o nosso menu lateral. Eu coloquei ele como cinza, background cinza. Setei o display como flex. Não precisei setar a grid área dele porque ele pegou o restante, não tem problema. Ele vai pegar uma coluna e uma linha. Eu não estou aumentando ele, não estou diferenciando. O grid por si ele vai pegar um elemento e vai colocar em cada quadradinho, né? Então, se eu tivesse
aqui não tivesse setado o slider, ele ia pegar só o quadrado e ia colocar ali. Deixa eu remover aqui a configuração do nosso slider. Vocês já vão ver o que acontece. Ele coloca o slider aqui e o nosso nave menu aqui. Ele vai colocar um conteúdo e aqui, como eu defini onde que vai ficar o logo, ele vai ficar aqui embaixo. Então, às vezes acontece isso, de ter, eu estou fazendo layout aqui e estraguei todo ele, olha. É uma linha que eu apaguei e eu alterei totalmente o meu layout. Então, eu seto aqui o meu grid layout do slider. O que ele vai acontecer? Ele vai aumentar o meu slider daqui até o final. Aumentando isso, ele vem, essa parte aqui não cabe na linha de cima, ele vem para a linha de baixo, ele vai ficar aqui nesse canto. Aqui eu tenho definido a minha coluna com 200 pixels, se eu não me engano, e esse conteúdo vai para o lado. Ó. Eu já salvei e vamos ver a mágica acontecer. Clico, ele volta à configuração normal. Beleza? Então, assim, o grid, ele vai fazer quadrados imaginários. Aqui um quadrado, retângulo, na verdade, né? Retângulo aqui, aqui. Beleza? E assim sucessivamente. O footer já expliquei. O menu lateral aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a cor, setei como flex, coloquei centralizado, eu coloquei ele centralizado nos itens, no align itens e no justify content. Então ele vai ficar centralizado aqui tanto quanto na altura quanto na horizontal. Ele centraliza utilizando esse tamanho aqui, ó. Ele vai utilizar a div que ele está dentro para centralizar. Então ele vai se basear aqui, né? E vai centralizar. Eu coloquei o Flex Direction como coluna, porque se eu colocasse ele como linha, ele vai colocar um elemento abaixo do outro. Deixa eu ver. Agora vai. Ó, erro ao vivo. Ele vai colocar um elemento do lado do outro. Se eu definir aqui ele como coluna, ele vai colocar um debaixo do outro. Ele vai setar como coluna. Beleza? Esses elementos aqui. Por que não foi? Ele vai setar ali. Beleza? Dentro do nosso li ali, do li, eu setei ele como flex e direcionado como coluna. Deixa eu ver se eu remover esse aqui. Ele vai colocar como row. Isso aí. Deixa eu colocar aqui como row. Entendi por que não está indo. Mas ele teria que colocar como linha. Aqui eu coloquei o display flex e coloquei ele como coluna para ele remover esses pontinhos aqui da frente, beleza? Podem deixar com ele no nosso livro, sem problemas. Se vocês utilizassem o CSS para dar o reset lá, o reset inicial, ele não aparecia essas bolinhas ali do aqueles marcadores, beleza? No nosso main, nós setamos com essa cor ali, que é Bollywood, certo? Setamos o display flex. Colocamos o Flex Wrap como wrap. O que acontece? O Flex Wrap acontece aquilo que eu expliquei para vocês. Ele vai colocando elemento, coloca um elemento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O Flex, ele vai colocando elemento em linhas. Ele vai colocando elemento, ele chega lá no final, pula para o próximo, vai colocando, né? Se eu não definisse Flex como wrap, ele vai continuar colocando elemento e vai até lá no final e vai passar da tela, certo? Vai até lá no além. Então, se eu colocar o wrap, ele vai verificar o tamanho da minha tela e vai colocar um elemento aqui. Cabe o elemento do lado? Cabe. Eu vou colocar.
Esse elemento aqui cabe desse lado? Não. Então, próxima linha. Deixa eu remover aqui para vocês verem. Ele vai colocar um do lado do outro, ó. Estão vendo? Então, assim, ele diminui os elementos para caber na tela. Beleza? Então, se você colocar um flex wrap, ele vai verificar o tamanho do elemento, vai colocar ali e vai pular a linha. Ah, o elemento não cabe aqui. Vou colocar. O elemento, eu posso colocar ele do lado, que ele vai caber. O próximo não vai caber. Próxima linha. Beleza? E assim sucessivamente. Eu alinhei na vertical como centralizado, na horizontal como centralizado. Beleza? Centralizado. Podem ver, um conteúdo está centralizado. Se eu diminuir ou aumentar, ele sempre estará bem no centro. Ok? Isso aqui é revisão de vocês. O nosso conteúdo, o nosso principal, o main, ele tem 100% do tamanho, então ele vai pegar esse fragmento aqui e vai utilizar os 100%. Eu defini ele como display flex também. Justify center, justify content como center. Então ele está centralizado na horizontal. Podem ver que ele está centralizado na horizontal. Se eu remover esse aqui, ele vai ficar tudo para o lado esquerdo. Beleza? Então todos os elementos estão alinhados no centro. Certo? No nosso span, né? Todos os elementos não. O main span, desculpa. Eu não vi que estava span aqui. Eu pensei que estava continuando. Isso aqui é o nosso span, que é o nosso conteúdo. O que eu estou definindo aqui também? Que ele vai ter o 100%, tamanho do 100%, ele vai pegar a linha toda aqui, nesse nosso span, essa linha toda do nosso flex. Deixa eu ver se eu consigo pôr um background nele aqui para vocês verem a cor bem diferente. Deixa eu pôr um crisson para ver. Ó, vocês vão ver que ele pega 100%, certo? Então, assim, esse é o nosso spam, que é o nosso teste. Eu coloquei ele como display flex também, o que eu colocar dentro do nosso spam vai ficar centralizado. Font weight é o peso da fonte, eu coloquei ali como 600 para deixar ela como negrito. Se eu remover o font weight, ele vai ficar bem fininho, estão vendo? Se eu coloco aqui, eu poderia colocar mais, depende do tipo da fonte, ele tem mais negrito, menos negrito, 800, 600, depende do tipo da fonte. E aqui é o tamanho, 30 pixels, eu poderia colocar, por exemplo, 45 aqui. Ó, ele aumentou, beleza? E assim vocês podem ir trabalhando. Aqui do article, é a configuração do CSS em cima dessa parte do conteúdo, né? Que é definição dele como o background, que é a cor do fundo, eu fiz como branco. Eu setei uma borda nele, eu coloquei um px, que é a borda fininha, poderia colocar aqui, por exemplo, 3px, que vai ser uma borda mais grossa, vira a diferença. Eu coloquei a borda como solid, pode ser strip, borda pointed. Deixa eu só confirmar aqui. Border point. Deixa eu ver se vai. Não. Solid. Beleza. Eu fiz a borda aqui com sólido e a cor preta. Isso aqui é a cor da borda. Deixa eu ver aqui.
Só um minuto. Tá. Aqui eu coloquei o tamanho dele como 40%, lembra que eu havia comentado? Ele vai pegar 40% dessa parte aqui, então ele vai pegar 40% aqui, 40% tanto na horizontal quanto na vertical. Então, para caber 2 somente em cada um. Eu coloquei uma border radius, que seria aquela curva na borda. Estes são Essa os curva principais da resultados. 10px e uma margem entre eles de 10px, beleza? Também setei aqui como display flex, centralizado tanto na altura, na vertical quanto na horizontal, beleza? Então assim, o nosso layout está assim por enquanto. Eu só vou voltar as configurações que nós alteramos aqui. Deixa eu ver. Só não lembro que cor que era aqui. Beleza. Eu imagino que esteja funcionando. Ó, nosso projeto está dessa forma aqui. Eu imagino que logo eu consiga postar a próxima aula. A próxima aula eu vou mostrar para vocês como que nós vamos colocar um carrossel aqui em cima, um slider, né? Eu já estou desenvolvendo ele, nós vamos fazer ele com CSS e HTML, ok? Eu vou disponibilizar o código para vocês, vou colocar aqui na descrição, e qualquer dúvida podem entrar em contato por e-mail. Muito obrigado, até a próxima aula.